E teremos também cancela. Mas teremos uma cancela pra lá de especial. Mas uma cancela muito bem feita. Aquela cancela que vocês gostam. Aquela cancela que realmente vem de frente com tudo que permeou, principalmente na internet, todos os dias. Né, seu Bruno? Quando eu falo de Bruno, é do cantor Bruno, da dupla com Bruno e Marrone. Pois é. Bruno, o que aconteceu, todos vocês já sabem, mas óbvio que vocês estavam esperando aí a minha opinião justamente sobre toda essa questão. Acontece o seguinte, o engraçadinho, né, do Bruno, resolveu, aí ele estava no Villa Country, e aí a Lisa Gomes, que inclusive é muito minha amiga, é uma repórter, uma jornalista gabaritada, formada, com todos os apetrechos que um outro jornalista precisa ter, com fontes, com absolutamente tudo relevante no mercado, estava exercendo legitimamente o trabalho dela como repórter, ok? Ela estava lá fazendo o trabalho dela honestamente como repórter. Eis que o então querido Bruno, que inclusive já enfiou o pé na jaca em várias outras questões lá no passado, né? Quando se refere principalmente ao companheiro dele, ao Marrone, né? Que ele sempre faz questão de detonar, que ele sempre faz questão de humilhá-lo, que ele sempre faz questão, porque não é a primeira vez que ele tenta, numa tragédia, humilhar alguém. Vocês lembram também das inúmeras vezes que ele já tentou humilhar o Marrone? Ou vocês já esqueceram de todas as vezes que ele tentou humilhá-lo? Né? Então, assim, o Marrone sabe exatamente de tudo que já aconteceu, principalmente com o Bruno. Porque daí o Bruno entra na cachaça, esquece de absolutamente tudo, enfia o pé pelas mãos, faz tudo da forma como ele faz, da forma mais torta, da forma mais errada, da forma mais irrelevante possível, enfiando o pé pelas mãos, e aí vocês sabem o que acontece. Aí o que aconteceu? A Lisa Gomes, a repórter inclusive do TV Fama, lá pela Rede TV, exercendo a única função que ela faz exatamente legítima, que é a função de jornalista. Ela, uma mulher trans, chegou e ela ali posicionada para começar a entrevista, ele faz a fatídica pergunta que vocês sabem qual foi a pergunta que ele fez, que nem eu vou repetir aqui, porque justamente perguntou se ela tinha o órgão sexual masculino, pessoal. Sabe? Não só para ela, mas na frente de todos os outros colegas jornalistas. Na frente de todas as outras pessoas que estavam ali também assistindo e esperando também para tirarem foto, outros fãs ali também do Bruno. Porque hoje eu conversei com a Lisa de manhã. Hoje eu falei com ela de manhã. Ela só não poderia vir hoje, inclusive, no Link Podcast, porque ela estava agendada para sair para trabalhar, inclusive. Ela tinha matéria para fazer. Por isso que ela não veio hoje aqui. Mas senão ela viria. E aí, o seu Bruno simplesmente fez essa fatídica pergunta para ela. Se ela tinha exatamente o órgão sexual masculino. E ela, como assim? Né? Ela não entendeu. Ela perguntou de novo e ele fez questão de frisar aquilo. Eu só acho que quando isso vem de frente com um cantor que tem a relevância que tem o Bruno, né, com a dupla, uma das duplas sertanejas mais relevantes do nosso país e um dos artistas mais consagrados do nosso país, sem dúvida alguma, isso faz parte de uma escória. Porque a gente não tem que simplesmente, banalizar ou você na hora, porque é uma mulher trans, ou seja lá o que for, independente que for. Porque eu conheço a história da Lisa. Eu sei o quanto a Lisa estudou, eu sei o quanto ela batalhou, eu sei o quanto ela fez e o que ela faz até hoje para ela empunhar um microfone e ir para a vida para trabalhar. Para ir cobrir os eventos, para ir marcar artista, para pautar os artistas, para conseguir as matérias, para conseguir os furos de reportagem. Eu sei o que ela passa e eu sei o que ela faz na rua. Para simplesmente vir um cara com uma imbecilidade como essa, do tal Bruno, simplesmente vir e tentar jogar, simplesmente chafurdar nessa polêmica e jogar simplesmente uma pá de cal em cima do trabalho da Lisa.
né? Como se ela não fosse absolutamente nada. Como se os fãs dele e da dupla fossem somente macho e fêmea. Sabe? Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. É só esses fãs que ele tem? Ele não tem outros fãs ali que sejam pertinentes para ele? Ele mede os fãs dele através da sexualidade? Por que isso? O que interessa para ele saber o que tem a Lisa, o que tem fulano, o que deixa de ser? Ele não tá ali para isso. Ele tá ali para fazer o show dele e pronto. E a partir do momento que ele está na frente de uma repórter e ele resolveu sim dar uma entrevista, ele está ali para responder as perguntas de uma repórter. E não ele se interessar pelo que ela tem ou não no meio das pernas. Agora é muita sacanagem, Bruno. E aí você veio com aquele pedidinho de desculpa completamente irrelevante, sem nexo. Você fez isso, sabe por quê? Você fez isso porque o barulho na internet começou a ficar feio pro seu lado. Porque as pessoas começaram a pedir pra você uma justificativa. Aí começou realmente te malharem. Aí você foi pra internet, fez um vídeo e pediu desculpa. Aí sim valeu a pena, porque até então você não tinha feito. Até então você não tinha promovido absolutamente nada. Só quando a estufa cresceu e a espuma realmente começou a ficar grande, é que você realmente resolveu ir pra internet e pedir desculpa. Mas se isso não tivesse acontecido, você não teria ido. Eu sei exatamente o que é. Porque do teu coração não veio. Do teu coração não veio. Porque você nunca se desculpou com as barbaridades que você já fez com teu colega, com o Marrone. Você nunca pediu desculpa pra ele. Ou você acha que eu já me esqueci das barbaridades que você fez com ele durante a pandemia? Durante as lives, humilhando ele, sabe? Colocando ele sempre abaixo de você. Como você fez, inclusive, com a própria repórter. Onde você quer parar com essas histórias, seu Bruno? Você acha que simplesmente é assim, você vai chegando e banalizando as histórias? Ah, eu quis brincar com ela, era uma brincadeira. Com esse tipo de coisa não se brinca, rapaz. Você não brinca com esse tipo de coisa. Você sabe o que ela passou para ela chegar até ali? Você sabe qual foi a peregrinação que ela fez para chegar até ali? Sabe, por que você tem que ir no calcanhar de Aquiles das pessoas? Eu gostaria de ser a Lisa naquele momento. Que você ia ver qual era a resposta que você ia ter. Sabe, a invertida que você ia tomar naquele momento. E detalhe, na frente dos outros colegas jornalistas, na frente de toda uma imprensa, na frente de todos eles. Sabe, você faz questão de simplesmente enfiar a cara e chafurdar mesmo, você sabe aonde. Sabe? Parece um baú de lavagem, assim, que você vê e você faz questão de enfiar a cara, Bruno. Sabe, que história é essa? Até onde, até quando a gente vai permear por essas histórias, por esses caminhos completamente errados? Olha, eu não sou, vocês sabem que eu sou um cara extremamente um pouco mais conservador, vocês sabem disso. Mas existem casos e casos. Porque a Lisa eu conheço. A Lisa, e volto a frisar, é uma repórter. Ela estudou como o Léo Áquila. Léo Áquila é jornalista. E vocês sabiam que a Léo Áquila é cientista política? Vocês sabiam que a Léo, depois ela fez pós-graduação em política? Nani People é formada em artes cênicas pela Federal de Belo Horizonte. Então, ou seja, são mulheres trans que lutaram, que buscaram e que realmente buscaram relevância na vida justamente para encarar o preconceito, para encarar absolutamente tudo e conseguiram se levantar. Eu não gosto dessa marginalidade horrível que muitas promovem. Isso eu não gosto. Isso eu vou contra. Sabe, eu não gosto da marginalidade, da questão das drogas, da questão de absolutamente tudo. Agora, com a Lisa, com essas tantas que trabalham e que foram realmente, ergueram suas cabeças e foram buscar uma vida
reta, correta, e foram buscar o caminho delas e ali buscar através de um sonho aquilo que realmente elas queriam, isso sem dúvida alguma a gente tem que levantar e tirar o chapéu. Porque enquanto elas estavam buscando, donos de emissoras estavam fechando a porta para elas trabalharem. Elas tiveram que estourar a porta com os pés para poderem entrar, para poderem fazer as coisas acontecerem. E aí elas conseguiram. Para vir depois um cara como esse, como o Bruno, e tentar simplesmente banalizar o trabalho da Lisa? Banalizar de uma forma completamente sibilina, baixa, sem critério. Se fosse um Leonardo, talvez, a gente até relevaria, mas o Leonardo nunca faria isso. Porque o Leonardo sabe, o Leonardo ele entende o peso e a medida das histórias. Ele jamais faria isso. Ele pode falar algumas barbaridades de vez em quando? Sim, mas ele jamais cometeria um ato como esse. Ele não perguntaria. Ele poderia até ficar quieto, mas isso ele jamais cometeria. Sabe, eu achei isso muito feio, Bruno. Por isso que para minha cancela de hoje, pode vir, querido, pode chegar. Porque para mim a cancela de hoje você tá nela. E eu fecho ela e eu te tranco ela, mas eu passo bastante cadeado nela. Para você realmente parar com essas histórias e simplesmente ficar tentando lacrar dessa forma tão infame como você tenta justamente quando você começa a barbarizar e tentar fazer esses atos vexatórios, completamente vexatórios com as pessoas. Principalmente tentando ridicularizar uma colega de trabalho que só está legitimamente exercendo a função dela e sai da casa dela para exercer realmente todos os dias aquilo que ela devidamente tem que sair para fazer. E aí você vem com essas histórias, com essas palhaçadas. Então, sem dúvida alguma, nojo dessa história, nojo de você, Bruno. Gosto de você, gosto da dupla, gosto de absolutamente tudo, mas nojo de você, nojo dessa questão. Eu não posso simplesmente ir a favor ou falar, ai, porque é muito mimimi, não se pode falar mais nada. Ô, gente, que é isso? Não é que não se pode falar mais nada. Você não pode simplesmente chegar para uma pessoa que luta a vida inteira contra uma questão, você simplesmente chegar e ir no calcanhar de Aquiles de uma pessoa dessa.